A gente já consegue sentir no ar, não é? A empolgação para a Copa do Mundo de 2026 que já está logo ali. E olha, essa vai ser uma edição como nunca se viu, acontecendo por toda a América do Norte. Mas, para garantir um lugar naquela torcida, a preparação, essa precisa começar muito, mas muito antes do primeiro apito. Vamos entender direitinho o porquê. Pensa só, pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo vai ser sediada por 3 países ao mesmo tempo: Estados Unidos, Canadá e México. Isso significa, claro, mais jogos, mais cidades para visitar e uma experiência cultural que vai ser, assim, gigantesca. É uma oportunidade única para qualquer fã de futebol. Pois é, e é exatamente aqui que o verdadeiro desafio aparece. Sabe, conseguir o ingresso para o jogo talvez seja a parte mais fácil. A maratona de verdade é a viagem. E o foco da nossa análise de hoje é justamente esse: o planejamento que faz esse sonho sair do papel e virar realidade. Para muita gente, o maior adversário não vai estar dentro de campo, não. Vai ser a burocracia. A gente fica tão focado na emoção do jogo, na torcida, que esse lado logístico acaba ficando de lado. E é aí, infelizmente, que muitos planos acabam antes mesmo de começar. Essa frase, por mais simples que pareça, resume absolutamente tudo. Pensa bem, de que adianta ter em mãos o ingresso mais disputado do mundo se, na hora H, não for possível nem entrar no país? Uma coisa simplesmente não funciona sem a outra. E essa aqui é a lista de tarefas que realmente importa. Passaportes, vistos, entrevistas. Cada um desses itens tem processos complicados, cheios de detalhes e com prazos super rigorosos. A grande verdade é que isso não é o tipo de coisa que se resolve em cima da hora, nem mesmo em poucos meses. E para completar, essa Copa do Mundo tem uma camada extra de complexidade. A gente não está falando de um, mas de 3 países diferentes, e cada um deles tem suas próprias leis de imigração. Acompanhar uma seleção pode muito bem significar ter que cruzar várias fronteiras internacionais. O tamanho do desafio fica bem claro quando a gente olha para essa tabela. Para os Estados Unidos, o visto é obrigatório. Ponto. O Canadá tem as próprias regras, uma análise bem minuciosa. E o México também tem suas exigências. Ou seja, não é um processo só. São 3 processos de imigração diferentes, independentes e, pode apostar, bem rigorosos. E aqui a gente chega no ponto crucial. A diferença entre quem começa a planejar agora e quem vai deixar para depois é gritante. Adiar as coisas significa enfrentar uma demanda muito maior, tempos de espera gigantescos para agendamentos e o risco real de, no fim, ficar de fora. Começar agora? Bom, começar agora é o caminho para a tranquilidade, para ter certeza que tudo vai dar certo. Ok, já deu para entender o tamanho do problema, né? Mas calma, não é para desanimar, muito pelo contrário. Agora, a gente vai focar na solução. Porque sim, existe uma estratégia bem clara para garantir essa viagem sem estresse. Vamos ver o passo a passo. Então vamos lá, esse é o plano de jogo. Primeiro passo, arrumar a casa. Juntar passaportes, documentos, deixar tudo organizado. Essa é a base. Segundo passo, entender as próprias necessidades, analisar o perfil de viagem para saber exatamente o que vai ser preciso. Terceiro, buscar a orientação certa para cada um dos países. E por último, acompanhar cada processo, do comecinho até o fim. É um caminho totalmente gerenciável se for feito com calma. A gente precisa até mudar o jeito de enxergar a palavra planejamento. Não é uma tarefa chata, burocrática. Pensa nele como a ferramenta que vai garantir a paz de espírito. É o planejamento que assegura que, na hora da Copa, a única preocupação vai ser torcer e não se preocupar se algum documento está em ordem. E agora, a gente conecta tudo isso. Toda essa parte de lógica, de organização, ela serve a um propósito muito maior: viabilizar a emoção pura de viver uma Copa do Mundo. É o que transforma esse sonho numa memória inesquecível, daquelas que a gente leva para sempre. E essa frase, ela resume tudo perfeitamente. A paixão que faz qualquer um querer estar lá, isso é emoção. Mas é a razão, é o planejamento cuidadoso que constrói a estrada para que essa emoção possa ser vivida de verdade, sem preocupação. Exatamente. Um não existe sem o outro. A emoção é o combustível, mas o planejamento é o veículo que leva a gente até o destino. A paixão pelo futebol precisa, sim, andar de mãos dadas com a disciplina da preparação. E aqui fica o conselho final. As atitudes tomadas hoje, com calma, com antecedência, são o que vão garantir a comemoração lá em 2026. A tranquilidade de amanhã é toda construída com a organização de hoje. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Uma experiência como essa, que é única na vida, é algo que se planeja, não se improvisa. Então a pergunta que fica é: a jornada para 2026, ela já começou de verdade? Porque a hora de agir, sem dúvida nenhuma, é agora.